Ana, a gente sabe que hoje em dia uma das pautas que mais vem sendo faladas, né, é a inteligência artificial, que ajuda, apoia muitas áreas, tem facilitado a vida de muitos profissionais, até finalizado aí algumas profissões que antes existiam e hoje não existem mais quase por causa da inteligência. E na advocacia não é muito diferente. Fala um pouco sobre a inteligência artificial na área do direito, como os profissionais vêm usando isso e o que que você acha? No início eu fiquei um pouco assustada com essa coisa, as profissões estão acabando por conta da inteligência artificial, até onde que a gente vai né, com a sociedade assim. Mas com o tempo e aprendendo a usar a ferramenta, vira uma super ferramenta de acelerar melhor o trabalho do advogado. E se você souber, obviamente, como trabalhar, hoje já tem cursos sobre isso, para ensinar advogados a usarem a inteligência artificial a seu favor. E aí eu não estou dizendo fazer peças com inteligência artificial, mas desencadear alguma ideia de você criar um roteiro para um vídeo que você precisa fazer, falando sobre um assunto. Então, tem muito caminho que pode ser aberto com a inteligência artificial. E se a gente tirar esse preconceito dessa geração mais velha, pode sim usar, e eu acho que é válido. É. E eu acho que não vai acabar com a profissão do advogado. Ah, não, eu também acho que não, não. Mas assim, como é que as pessoas vêm utilizando? É chat GPT, colocam Chat lá? GPT, normalmente. E quais são as suas orientações, assim, para as pessoas que querem utilizar a IA, mas também não perderem ali o rumo da coisa? Tem que estudar para saber dar os comandos certos. Revisar, porque às vezes maioria das vezes vem com probleminhas de interpretação que você tem que ajustar para o que realmente é correto. Então, eu acho que o principal é ter conhecimento de como usar essa ferramenta, porque ela pode ser muito boa, se bem usada, ou acabar com a sua reputação por ser mal utilizada. Você já viu algum caso, assim, de uso da IA que deu problema? Não, mas assim, Não? eu imagino que muita gente tem falado, eu uso o chat GPT. Outro dia eu escutei um amigo meu que não é advogado falar, eu não contratei advogado, eu peguei no chat GPT e pedi para fazer um contrato para mim. E aí na hora eu falei, cara, é verdade, pode fazer, vai Sim, fazer. sim. Mas eu sei que boa parte das informações que vem ali, a gente tem que passar por uma revisão. Claro. Mas o cliente que não é, não é advogado não sabe. Então, se o advogado também achar que vai ficar dependente dessa ferramenta para não utilizar seus conhecimentos e fazer uma revisão, também pode se dar mal. Exatamente. Inclusive, eu uso a inteligência artificial para muita coisa, mas essa parte realmente jurídica, né? Imagina, gere um termo de parceria, gere um contrato sobre isso, ó, passa por uma advogada. Sim, tem que ser. Porque, gente, tudo bem que. E outra coisa também, a gente está em 2024. E óbvio que eu acredito que a IA vai evoluir cada vez mais, mas eu não acho que esteja assim no ápice, tá tudo certo, pode confiar de olhos fechados. Não, de olhos Que fechados, isso? não. Por isso que eu acho que não tem a substituição do ser humano ainda. Pode ser que Ainda, lá na né? frente tenha. Você sabe, igual corte de podcast, né? Que falam. Tem vários IAs que pegam lá o vídeo, corta, picota os vídeos e tal, e para as pessoas utilizarem nas redes sociais. Quando surgiu isso tudo, eu logo me interessei, ainda falei com o Gabriel, vamos pesquisar, vamos ver, vamos sentar. A gente utilizou ali 2 no teste grátis e foi vendo. E a grande realidade é que a gente concluiu é que é uma meme aquilo. Não funciona. Porque assim, ele ajuda, mas ele não faz tudo. Mesmo assim, vai precisar de refinamento. Mesmo assim, vai precisar, às vezes, inverter. E eu acho que é justamente isso na área do direito que deve acontecer. Ele dá uma base, mas ele Sim. não vai entregar o melhor. Eu acho que até em termos das ideias. As ideias que às vezes você está saturado, já não quer mais estar, não consegue gastar energia para criar algo novo, então você tem uma ideia boa, se você souber o comando, que também tem isso, Exato, tem tem que que saber o treinar a comando. inteligência Tem que para dar te os ajudar. comandos, inserir as informações ali Mas dentro. testando antes, né? Fazendo testes com coisas
que não vão ser utilizadas para cliente final, para você entender aonde que estão as falhas e aonde Exato. que precisa as correções. É, e não perder a essência também, né? Sim, Porque às vezes não é só contrato, às vezes a pessoa usa em tudo. Ah, vou escrever um e-mail, vou escrever uma carta, vou escrever um post, vou escrever. E fica uma coisa totalmente robótica, tipo Google, ChatGPT, sem a essência da exato, pessoa, é. fica péssimo. A gente tem que aprender com essas novas oportunidades de mecanismos que auxiliam no trabalho a utilizar da forma benéfica, revertendo no melhor para você, né? É, eu vejo, a gente tem o chat GPT, a gente tem as próprias mídias, né, das redes sociais, que você não adianta você botar lá qualquer coisa, você também tem que botar o seu toque, dar o seu, né? A gente vê, por exemplo, Tempero. eu faço muita proposta de honorários, assim, fugindo totalmente daquela proposta quando eu comecei a advogar, que era um papel timbrado, formal, dizendo o que se tratava o serviço e botando ali um valor. E aí hoje eu recriei tudo isso, hoje que eu digo já há uns 4 anos, e usando uma coisa visual. E é interessante como que os clientes gostam de receber isso. E são pequenos detalhes que você vai aprendendo e que as ferramentas te ajudam. Você pode sair daquele lugar comum de fazer aquele papel timbrado, normal, sem nada, sem nenhuma figura, nada, Uhum, mas dando a sua cara, um pouco de seriedade, não dá para ser tudo animado, né? claro. Mas tentando modernizar. É humanizar também, É. né, aquilo. E sobre IA aqui, pra gente finalizar sobre isso. Esse ponto das redes sociais, eu acho que é um grande desafio, porque dizem assim, há estudos que dizem que daqui a pouquíssimo tempo a IA vai produzir 80% dos conteúdos das redes sociais. Só que, por outro lado, o que eu sinto? Que cada vez mais os posts gerados por IA não funcionam na Uhum. rede social. Como é que você enxerga isso? Porque assim, hoje você tem um apoio, mas você também já despertou há algum tempo, e a gente vem conversado sobre isso, dessa necessidade de ter a sua essência, de ter algo mais seu no seu feed do Instagram, nas suas apresentações. Qual recado você daria para os profissionais advogados ou de qualquer área? Porque isso é importante a gente falar, porque eu acho que as pessoas também às vezes estão largando de mão e pensando assim: ah, já não vou produzir, é tudo IA mesmo, não vou mais fazer. Só que aí é que mora o grande segredo. Se diferenciar, não é? Eu acho que como a gente percebe essa facilidade, todo mundo percebe. E aí você acaba também descobrindo posts, material produzido por inteligência artificial, porque segue muitas vezes um padrão. Padrão, Tem algumas diquinhas que você consegue pegar o que que é feito a por essência. inteligência ou não. E eu acho que também, assim, pelo menos a minha experiência na rede social, e é isso que a gente conversa muito, é trazer a minha vivência, muita coisa de como aconteceu comigo, de casos que eu tenha vivenciado, que isso só eu vou ter essa experiência. É seu. Ainda que você tenha passado por coisas semelhantes, a tua sensibilidade, a tua visão vai ser diferente da minha. Com certeza. A forma de encarar, a forma de enxergar, a forma que você valoriza ou não aquela situação. É isso que realmente, assim, esse recado é muito importante para os profissionais. Porque às vezes pensam assim: eu não vou ficar investindo meu tempo fazendo post, é só colocar na IA. Eu não vou investir no social media, é só colocar na IA. Não vou pagar uma agência. Mas no fim das contas, eu acho que é uma grande junção para os profissionais que têm suas vidas atarefadas, o seu core, né, que o business não é produzir conteúdo, enfim, é ser advogado, é ser médico, em ter um suporte, mas o que eu enxergo? Eu acho que cada vez mais vai ter essa necessidade dos prestadores terem um contato muito próximo Sim. com os clientes, porque isso vai ser cada vez mais valorizado. Porque esse olhar, o entendimento da essência daquele profissional ou daquela marca e conseguir traduzir isso, eu acho que aí é que vai ser o É, futuro. por exemplo, a gente tem muitos mecanismos de robô para o WhatsApp. E Uhum. isso é uma coisa que dentro da advocacia eu já percebi que não funciona. Eu até tive uma fase de teste que eu tentei implementar, porque hoje o WhatsApp é uma grande via de comunicação com os clientes e é humanamente impossível você responder direct de Instagram, WhatsApp, tudo sozinha, não dá. É. Ainda trabalhar e ainda cuidar de casa, não dá. E aí eu tentei, mas tentei assim, acho que nem uma semana. E foi muito ruim. Para mim, na minha experiência, foi muito ruim, porque
cada cliente quer ser atendido como se ele fosse o único. Quando ele busca um profissional, ele quer esse acolhimento. E o robô ainda não dá isso. Não dá isso, né? Eu Exatamente. tive que tirar, não durou nada. São testes, né? Que a gente precisa, às vezes, passar pela experiência para ver. Às vezes tem uns clientes que viram pra gente e falam assim, Lari, eu quero colocar um robô no WhatsApp. Eu falei, tá, quantas mensagens você tem recebido por dia? Ah, tem dia que eu não recebo, tem dia que eu recebo. Eu falei, gente, você tá com um diamante na mão. Você ainda pode responder esse cliente de forma Exatamente. humanizada, próxima, atender de forma personalizada, que é o que as pessoas buscam. Quando você chega no outro patamar, igual você chegou que recebe um monte de mensagem bombardeada, aí você tem que contratar, você tem que pensar em novas A minha possibilidades. alternativa aí foi a assistência remota para a resposta. E mesmo essa assistência que tem uma pessoa ali respondendo, a gente como empresário do direito, empreendedor, a gente tem que treinar a equipe a não responder mecanicamente, porque meio que cria um roteiro, como que o cliente vai receber a resposta quando é uma assessora e não está falando comigo. E muitas vezes a gente fala, não, aqui faltou humanizar, faltou dar esse toque para ele entender. E eu já tive cliente numa assessoria anterior que eu tive que reclamou, que falou, parece que eu estou falando com um robô, e não estava. E é engraçado isso, né? Que as pessoas não, ao mesmo tempo estão usando mais o robô para tudo, mas não querem falar com o robô.